Imagina um carro que disputa uma temporada quase completa de Fórmula 1 sem sequer conseguir se classificar para uma corrida sequer. Esse carro tinha um motor W12 experimental que prometia ser compacto como um V8, potente como um V12 da Ferrari, mas era mais lento do que um carro da Fórmula 3000, que é o equivalente à atual Fórmula 2. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Life L190, que possivelmente é o pior carro da história da Fórmula 1. Então vem com a gente. A história desse projeto fracassado começa nas mãos do seu fundador, Ernesto Vita. Ernesto sempre foi um cara que era muito fã de automobilismo e também era uma pessoa muito influente na sua região, onde morava na Itália, em relação aos aspectos do automobilismo. Tanto que nos anos 70 ele decide se arriscar a correr de Fórmula 3 e também de Fórmula 3000, só que o projeto acaba não dando muito certo, a grana não era muita e o seu pai também não era muito a favor de que ele continuasse no mundo das corridas. O Ernesto então desiste desse mundo das corridas, né? Desiste de virar piloto e acaba cuidando dos negócios da família, até que ele recebe de herança a empresa de copos plásticos descartáveis do seu pai. Pode não ser muito empolgante você cuidar de copos plásticos, mas pelo menos é alguma coisa que dá um dinheiro e um dinheiro muito bom. Vita, agora com muito dinheiro na mão, decide então voltar a atuar no automobilismo e em 1987 a Fórmula 1 anuncia que vai banir os motores turbos ao final de 1988 porque a categoria estava ficando cara demais, os motores eram problemáticos demais e as corridas, olha só, estavam ficando menos emocionantes com tantas quebras. Então eles voltariam para os motores aspirados logo em 1989. Vendo essa oportunidade, o Ernesto Vita, que sempre foi um cara muito fascinado não só, obviamente, pelos carros, mas pela sua engenharia, abordou um italiano chamado Franco Ronchi, que já tinha trabalhado na Ferrari nos anos 70 fabricando aqueles motores Flat 12 que a gente abordou no vídeo da pior Ferrari de todos os tempos, da de 1980. Mesmo sendo parte do projeto da pior Ferrari de todos os tempos, os motores Flat 12, né, ou Boxer 12, B12, como o Franco Ronchi chamava, de 1972 até 1980 conquistaram 3 títulos mundiais de pilotos e de equipes. Ronchi, que tinha acabado de sair da Ferrari por causa de problemas de saúde, apesar de fazer um bom trabalho, ele acabou desenvolvendo doenças cardíacas que impediram ele de continuar no ambiente da Fórmula 1, que é um ambiente de muita pressão, convenhamos, sempre foi um ambiente de muita pressão, por muito tempo. Até que em 1987, vendo essa oportunidade, Franco Ronchi é abordado pelo Ernesto Vita, os dois se tornam amigos e o Vita dá para o Franco Ronchi uma missão. E aí, velhote, se ainda sabe construir motores, então me prova e constrói um motor W12. Quero ver aí. Você pode estranhar a arquitetura de um motor em W, né, W12, porque você é muito familiarizado com a arquitetura em V, né, V6, V8, V10, V12, a arquitetura Boxster ou Flat também, que coloca todos os pistões paralelo uns aos outros, e também a arquitetura do motor rotativo, né, que acabou levando as 24 horas de Le Mans com o Mazda 787B. Só que por que motores em W, né? Essa já é uma engenharia muito antiga, principalmente no mundo das competições automobilísticas e também no mundo da aviação, principalmente no mundo da aviação, tá? Mas já nos anos 30 e nos anos 40, a Mercedes arrisca um projeto com um motor W16, que era feito para ser o carro mais rápido da história. Tá, o Vita, ele então dá essa missão para o Franco Ronchi de construir um motor com a arquitetura em W e ela ia se dispor de 4 cilindros em cada uma das pernas, né? Então você ia ter, por exemplo, a figura de um W, onde você ia ter 4 cilindros aqui, 4 cilindros no meio e também 4 cilindros no cabeçote da direita. Ronchi aceita então o projeto do Ernesto Vita e, como não é bobo nem nada, ele estava pagando muito bem, passa meses de 87 e também de 88 desenvolvendo um motor W12 que foi depois batizado de F35. Ele tinha algumas dimensões bem parecidas, tá, com o Ford Cosworth V8 DFV, que era um motor que dominou a categoria desde os anos 60 até os anos 80. Ele ainda era muito usado, a família Ford Cosworth V8 DF, então passando pela sua versão DFZ, DFV e assim por diante. Na cerimônia de apresentação, ele não deu detalhes sobre o funcionamento do motor, quantos cavalos ele gerava, mas ele prometeu que ia ser um motor muito forte, possivelmente um dos mais fortes que todo mundo ali já tinha visto. Ele seria então compacto como um V8 por causa das dimensões já divulgadas e tão potente quanto um V12 da Ferrari.
Daí você pode se perguntar também, né? Se ele queria tanta potência assim, por que que ele não construiu um motor com mais pistões, né? Às vezes, no lugar de fazer um W12, ele faz ali um W, sei lá, um W15, um W16, um W18. E a resposta é porque isso já estava banido do automobilismo, principalmente da Fórmula 1, tá? O próprio Enzo Ferrari já tinha colocado alguns engenheiros do departamento de motores dele, inclusive o próprio Franco Ronchi, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, para estudar esse tipo de arquitetura em W. Ele pede então para eles estudarem um tipo de arquitetura que se dissuava um pouquinho do que a gente está acostumado. Que talvez, se você não esteja acostumado com motor em W, você não teria acostumado com nada, mas ao invés de serem essa união aqui do meio, ele colocaria duas, ele separaria, você teria um motor com um conjunto de dois blocos de 4 cilindros e dois blocos de 5 cilindros, totalizando ali um W18. A FIA então decide boicotar e banir toda essa ideia e proibir motores com mais do que 12 cilindros a partir daquela época. E até hoje é assim. Vita, então, agora com um projeto de um grande engenheiro da Ferrari nas mãos, começa a bater na porta das equipes de Fórmula 1, já que ele ainda não tinha desistido a ideia de um dia chegar na categoria de topo. Se não fosse agora como piloto, que pelo menos fosse como construtor de motor. Ele então bate na porta de algumas equipes, entre elas Coloni, Onyx, a GS, a Dallara, a Minardi e também a Zakspeed, que eram equipes muito famosas ali no meio pro final dos anos 80, principalmente do final de pelotão. O Zack Speed conseguia se classificar para umas corridas, volta e meia pontuava. A Coloni era uma equipe fadada ao fracasso desde da sua fundação. A Minardi tinha uma ascensão muito rápida, mas nunca se passou de uma equipe de meio de pelotão. E todas elas, com muito carinho, depois de verem os testes feitos com o motor W12, recusaram. Inclusive a própria colônia que estava afundada em dívidas e tinha acabado de recuperar o controle da Subaru, tá? Que tinha afundado também um projeto com o motor Flat 12. E depois de ser recusado por todas essas equipes, não tem mais nenhuma alternativa para o nosso Betinho Ernesto Vita a não ser fundar a sua própria equipe se ele quisesse usar esse motor W12 em algum lugar. Porque, pasmem, se nem a Onix nem a Colônia queriam ele, é porque o negócio tava feio mesmo. Ele então contata o pessoal da First Engineering, que era uma equipe de Fórmula 3000 que tinha tentado a sorte para correr a temporada de 89 na Fórmula 1, que inclusive o seu carro foi projetado pelo brasileiro Ricardo de Villa, que era muito famoso por ter projetado algumas das Cooper Sucker Fittipaldi também. Só que o carro, infelizmente, era uma bosta, tá? Era uma grande porcaria. Era um carro lento, era um carro pouco confiável, instável e também muito frágil, mas não frágil do ponto de ele quebrar muito, e sim dele não ter resistência mesmo. Tanto que o carro acabou não passando nem no crash test, né, no teste de impacto da FIA. Quando a First desiste, deixa tanto o piloto Gabriel Tarquini quanto o Ricardo de Villa na mão, e esse projeto então acaba sendo passado adiante e comprado pela Life, que no final das contas usa o projeto para comportar o motor W12. Daí você se pergunta, tá, aquele carro foi feito para comportar o motor W12? Então, a resposta é não. Ele tinha sido feito para comportar um motor Judd V8 que era muito menor e muito mais baixo do que o motor W12 da Life. E a equipe da Life, que já era enxuta, começa a trabalhar então para conseguir fazer uma nova traseira para o carro que comportasse o motor W12. E você pergunta, tá falando de engenheiro, tá falando de fundador, tá falando de motor, mas e o piloto? Bem, aí entra uma questão muito, mas muito complicada, porque a Life acaba sendo anunciada como uma das 23 equipes, sim, 23 equipes inscritas para o campeonato de 1989, com um só carro, e eles tentam contratar Bertrand Gachot, que acaba recusando carinhosamente a proposta, e eles vão atrás então de Gary Brabham, filho de Jack Brabham, que aceita o desafio de pilotar. Eles colocam o carro na pista para um primeiro shakedown no Autódromo de Monza e ele volta pro box, né? O Brabham volta pro box e dá o seguinte feedback pro Ernesto Vita e para todos os engenheiros da equipe. Cara, esse carro, ele tem um motor que vai se dar muito bem em circuitos de rua. Sim, você não ouviu errado, ele falou depois de ter testado em Monza que o carro seria um bom carro para circuitos de rua. Então você já imagina a porcaria que aquele carro deveria ser. E esse carro ele era tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Ricardo de Villa, que tinha projetado a versão original dele
Para a First correr em 1989, liga para o Gary Brabham no começo de 1990 e fala: Cara, pula fora desse barco porque eu conheço o carro que eu projetei, eu conheço os meus erros. Esse carro é uma bomba relógio, você pode até não sair vivo. O Gary Brabham de começo não liga muito, mas depois ele vê a situação que ele se enfiou, tá? Ele diz que ele foi fazer alguns testes no shakedown em Vallelunga, né, para correr em linha reta, e ele percebeu que o carro era muito pior do que ele esperava que fosse e que tinham escondido alguns podres dele. Ele consegue dar 28 voltas acho que foi a maior quantidade de voltas que esse carro deu consecutivamente. Tudo bem que Vallelunga não é um circuito grande, mas ainda assim, 28 voltas era impressionante. E a única falha que eles tinham encontrado era uma falha na vela de ignição, que fez eles trocarem alguns componentes, mas nada demais. Então partiu temporada de 1990. Detalhe também, o motor, né, nesse teste, ele alcançou exatos 11 mil giros, o que, em comparado, por exemplo, a competidores da temporada de 89 da Fórmula 1, que já contava com motores aspirados, a maioria passava de 14 para cima, 14.700, era uma média boa ali. E ele fala também, né? Ele complementa que a partir de 4 mil giros, o motor ficava muito instável, a traseira do carro sambava e pulava muito, era amedrontador. Mas ele tinha que manter o otimismo porque a equipe era muito enxuta, era praticamente sonhadores ali, então quebrar o sonho da galera não era a melhor opção e também não era o mais ético, segundo ele. Chega em Phoenix para a primeira etapa de 1990, aquela que a gente já contou também no vídeo sobre o motor Pirelli da Fórmula 1, vamos deixar aqui no card. E a Life entra na pista pela primeira vez com Gary Brabham e ele faz a primeira volta cronometrada em 2 minutos e 4 segundos. Daí você pensa, era um tempo bom? Será? Então, aquela volta era 30 segundos mais lenta do que uma Eurobrum, tá? E não era qualquer Eurobrum, era a Eurobrum do Cláudio Langes, não era nem o Pupo Moreno. Pra você ver. Ele volta pro box acusando problema de motor, dizendo que, claro, né, esse carro tá lento até pros padrões da Life. Eu dei 28 voltas com esse carro e essa tranqueira não é tão tranqueira assim. Daí ele volta, eles fazem uma troca do sistema de ignição, possivelmente por causa que seria um problema de vela depois, e volta para a pista. Ele faz a primeira volta de aquecimento 2,24 ali, e na hora de pisar fundo, adivinha, o motor vai embora e ele fica a pé ali mesmo. Se não fosse o bastante, a próxima etapa, que era no Brasil, o Brabham acaba recebendo uma notícia por telefone de que possivelmente a Life não conseguiria viajar para o Brasil e encerraria suas atividades. Ele então liga para Ernesto Vita, que acaba não sendo atendido, e mesmo assim decide arriscar comprar suas próprias passagens para viajar para o Brasil. No voo, ele acaba encontrando, deu a coincidência de encontrar o Alan Prost, que se sensibilizou, né, com tudo que ele estava passando, ele acabou explicando tudo mais, e o Prost deu aquela ajudadinha na custeada, já que, né, pô, o cara recebia milhões de dólares da Ferrari e também já tinha recebido milhões da McLaren. Ele chega e, pro alívio do Gary Brabham, ou não, dependendo do que lado você tá na história, a Life estava lá. O Brabham então vai fazer as suas voltas de instalação no Grande Prêmio de Interlagos, mas quando ele passa do primeiro quilômetro da pista, o motor explodiu de novo. Não tô zoando, o motor explodiu de novo. E o Brabham ficou a pé e ficou atordoado porque para esse GP do Brasil, não sei se por causa da logística, mas o contagiros do carro mal estava funcionando e eles tiveram que pegar um calibrador emprestado da Eurobrum, tá? Da Eurobrum, que já era uma equipe para os padrões da Fórmula 1, apesar de ser uma competente no esporte protótipo. Porra, era a Eurobrum, tá ligado? E o Brabham fica tão atormentado que ele se demite antes mesmo da terceira etapa. E quem que eles vão achar para o lugar? Exatamente um piloto que não estava pilotando na Fórmula 1 faziam pelo menos 3 ou 4 anos, que era Bruno Giacomelli, que já estava fora de forma, já tinha aquela barriguinha de chope, já estava aproveitando a vida e mesmo assim foi o escolhido para o restante da temporada. Vendo toda a situação do motor W12 da Life, o Giacomelli tenta intermediar uma troca de motores, uma troca de favores com a March, que ele era piloto reserva, piloto de teste também, para que a Life pegasse os motores Judd, que eles tinham V8 emprestados até o final da temporada. Eles fazem um acordo, acabam recebendo uma tranqueira, a Life diz: perdão, perdão, mandei errado, mandei errado. E depois, quando eles pegam o motor certo, adivinha o que acontece? O motor não cabe na traseira adaptada do carro porque eles tinham mexido muito para conseguir comportar a arquitetura de um motor W12.
Eles então fazem uma adaptação até que no GP da Espanha daquele ano, que aconteceu em Jerez de la Frontera, Giacomelli sai para fazer uma volta de instalação e na volta que ele ia fazer para valer, a tampa do motor sai voando e ele fica ali mesmo, tá? A situação da Life era tanta, é tão crítica, né, na parte econômica, que o Giacomelli para o carro, sabendo da situação que aconteceu, e tenta ele mesmo, tá? E ao invés dos fiscais, dos bandeirinhas, né, dos marshals irem pegar a tampa do motor, ele mesmo sai correndo para tentar pegar a tampa e levar pro box para tentar consertar. Em Mônaco, ele compra uma caixa de ferramentas porque a equipe não tem ferramentas o suficiente. Ele tira do próprio bolso, né, numa lojinha lá, para conseguir ajudar a equipe a consertar o carro para a pré-qualificação. E assim, depois de tanto tempo, Ernesto Vita tem a brilhante ideia de contratar mais patrocinadores. Ele tenta ir atrás de uma empresa chamada PIC, que era uma empresa da União Soviética que promete para ele um grande investimento, mais de 10 milhões de dólares, para tentar alavancar a equipe. Mesmo sem o dinheiro, ele já começa, tá, a correr com o patrocínio da PIC no carro, inclusive estampando a bandeira da União Soviética, meus camaradas. E você pergunta, o dinheiro caiu? Não, a União Soviética se dissolveu, o Ernesto Vita ficou na merda, o Giacomelli ficou na merda e toda a equipe ficou. Então eles tentam ir atrás de mais patrocinadoras, o Giacomelli acaba se enchendo dessa bagunça e voltando a ser um simples piloto reserva da Marte, porque simplesmente, além de dar dinheiro, porque a Life, pasmem, nunca pagou os 2 milhões de dólares que prometeram a ele, era muito menos pressão e muito menos amadorismo para ele ter que lidar. A Life, então, para a temporada de 1991, tenta inscrever o carro, tenta ampliar sua equipe e adivinham quem que eles tentam contratar? Mika Hakkinen. Eles tentam ir atrás do Mika Hakkinen e a empresária só vocês e desligou o microfone. O microfone não, o telefone. E é assim que acabou a história da Life para 1991 e para sempre, já que eles não voltaram a se inscrever. Esse foi um projeto da Life contada de uma forma um pouco mais amigável aqui com vocês, um pouco de história, um pouco de resenha e um pouquinho também, né, das nossas piadas do jeito BZ de ser. Se gostou do vídeo, deixe aqui os comentários, outras sugestões de carros para vocês verem, de histórias para a gente contar. Comenta, deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou! Cenas pós-créditos antes que eu me esqueça, tá? Se eu não falei de dado técnico, primeiro é porque há muitos poucos dados técnicos, mas do motor W12 eu tinha esquecido de falar. Aquele motor tinha ali por volta dos seus 480 cavalos. Daí você pergunta, era bom? Bem, então a maioria, as piores equipes do grid tinham de 630 para cima. Então imagina a defasagem que era. E se eu for muito bonzinho, eu vou colocar uma volta feita no Assetto Corsa com esse carro da Life W12 e mod vai também estar disponível na descrição para vocês. Valeu, falou!